Glória a Deus, amém? Bem-vindo, gente. Vamos avançar no plano de Deus. Então, nós temos aqui, vamos abrir as nossas Bíblias em segunda carta aos Coríntios. Hoje nós vamos fazer uma ministração em contexto, amém? O que é que eu quero dizer? Vamos usar bastante versículos e até mesmo capítulo para trazer um entendimento mais claro do que está sendo dito em cada parte do que nós vamos ensinar nessa manhã. E entendendo, eu quero que você entenda que a Bíblia, ela não foi feita com capítulos e versículos, mas ela foi feita como uma carta. No caso de Paulo, ele escreveu uma carta para as igrejas. Nós vamos ler agora a carta aos Coríntios, e nessa carta as pessoas liam a carta de um modo geral e não tinha parada para dizer assim, capítulo 1, versículo 2, não tinha isso. Eles simplesmente liam, e as cartas que foram escritas, especialmente pelo apóstolo Paulo, foram escritas para corrigir algum erro doutrinário que existia nas igrejas e, ao mesmo tempo, trazer as boas novas do reino, os ensinamentos que Deus o ensinou através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, para que a igreja estivesse equipada para viver uma vida sobrenatural diante das aflições, das coisas que existiam na terra. Ele traz a ideia que nós podemos reinar em vida, né, pela abundância da graça, o dom da justiça, e essas coisas não veio da mente de Paulo, ele foi inspirado, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer essas instruções para nós. E aqui vamos nós tratar de um assunto que é importante, que é o nosso homem interior. Eu quero falar com você nessa manhã e lembrar para você Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala que temos que renovar a nossa mente para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse renovo deve estar acontecendo diariamente, é uma coisa que tem que ser ininterrupta, porque se Josué precisou ter isso em uma aliança inferior, imagine nessa nossa aliança que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 8, que é uma aliança superior, baseada em maiores e melhores promessas. Então, existem maiores e melhores promessas ao nosso respeito, e nós podemos somente desfrutar com entendimento, porque sem o entendimento daquilo que nós temos o direito, nós não podemos desfrutar daquilo que Deus está falando. Existem algumas coisas que você não vai compreender, como os milagres, por exemplo. Não tem como explicar o milagre, mas tem como explicar o Deus que faz o milagre, né? Não tem como explicar, por exemplo, como é que você está salvo, como é que você nasceu de novo, mas a Bíblia fala como você nasceu de novo. Então, o processo do novo nascimento é uma coisa sobrenatural, é inimaginável, porque simplesmente você continua a mesma pessoa, você olha no espelho, não mudou nada, mas o processo foi feito, a coisa aconteceu no ato da sua convenção. No momento que você disse que Jesus era Senhor e Salvador pessoal, você nasceu de novo, e agora você faz parte do reino de Deus. Você não é mais do projeto desse mundo ou do Deus desse século. Você sai desse projeto agora. E a palavra de Deus fala que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Colossenses capítulo 1, versículo 13. E nele, em Cristo, nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Então, nós somos redimidos e perdoados pela obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, que foi única e exclusiva. Estamos vivendo a nova e também eterna aliança, ou seja, não existe mais nenhuma superior. Essa é a única e a última aliança, e essa aliança ela tem promessas, tem pré-requisitos sobrenaturais que precisamos compreender para que venhamos a viver o melhor que podemos viver nessa terra, e por fim vamos estar com o Senhor para sempre. Mas é importante a gente aprender o que nós temos de direito, de aliança para essa vida que nós estamos nesse mundo aqui agora. E nós queremos trazer um pouco mais do que já temos ensinado. Eu tenho ensinado bastante sobre essas coisas. Eu quero falar um pouco sobre o homem interior. Nós somos um ser que temos três partes, né? O tríplice,
nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O versículo 24 diz, fiel aquele que chama, o qual também o fará. Então, ali nós podemos ver Deus operando na igreja e o homem na sua essência. A essência principal do homem é espiritual, nós somos espírito. Então, portanto, nós temos que investir muito mais na área espiritual do que mesmo na área natural, no caso, em potencializar o nosso físico, né? Paulo também fala sobre isso, o exercício físico pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo tem proveito, porque tem promessa tanto para essa vida, como promessa para a vida que ainda vai se manifestar. Então, a piedade é o conhecimento revelacional da palavra de Deus para alguém que deseja praticá-la, colocá-la em suas vidas em manifestação em prática. Então, Paulo, ele é um escritor formidável e foi extremamente usado por Deus para praticamente metade do Novo Testamento. Ele trazia as instruções celestiais para o nosso coração e nos elevar para um nível superior a uma pessoa que não tem aliança. Então, graças a Deus, nós temos aliança e temos que fazer valer os direitos de aliança, entendendo a palavra, porque para que você possa exercer o seu direito de aliança, você tem que compreender o que está escrito. Eu quero facilitar isso para você e dizer para você nessa manhã que, embora somos divididos em 3 partes, espírito, alma e corpo, que constitui uma pessoa só, isso é dividido a nível de conhecimento, mas não é dividido a nível de vida, porque para que você viva nessa terra, você precisa estar completamente inteiro, né? Espírito e alma e corpo, completamente inteiro, se movendo como se fosse um só. Então nós não podemos, nós dividimos a nível de conhecimento, mas ele é indivisível a nível de vida, porque eu tenho que viver com os 3. Então eu tenho que me mover com os 3. Mas é bem verdade que o nosso espírito deve predominar, ele deve falar mais alto do que mesmo a nossa alma e os sentimentos, porque do mesmo jeito que o nosso corpo, ele tem uma voz, que é a voz dos sentimentos. Quando você sente alguma coisa, você leva uma queimadura, você vai dizer ai, porque você sentiu aquela coisa tocando o seu corpo e o seu corpo provoca você dizer ai. Então isso aí é a voz do corpo, né? Ele vai reclamar de alguma forma de uma dor, vai reclamar de algum tipo de sentimento que exista forte, alguma experiência forte que você viveu. Então o corpo vai reproduzir através de palavras aquele sentimento forte. Mas tem um sentimento que é sobrenatural e incomum, né? E não tem como se estudar isso, a não ser pela palavra de Deus, que é o sentimento espiritual, que é aquele que vem por intermédio do nosso homem interior, do nosso espírito, que por sua vez está conectada diretamente ao Espírito de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que o nosso espírito, eu creio que é isso, deixa eu só verificar o endereço aqui, eu acredito que é isso mesmo. Na verdade, é o versículo 16, diz o seguinte: o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, está falando aqui sobre uma junção entre o nosso espírito e o Espírito de Deus, os dois testemunhando a respeito de alguma coisa. Então, nesse caso aqui, o meu espírito tem a informação que eu sou filho de Deus e o Espírito Santo tem a informação que eu também sou filho de Deus. Os dois se juntam e testemunham iguais, com a mesma linguagem, determinando essa realidade que eu realmente sou filho de Deus. Então tem o testemunho do Espírito, do meu Espírito, e tem a validação do Espírito Santo a essa verdade. Então os dois testemunham juntos e assim valida a verdade que está no meu Espírito. De igual forma, a palavra de Deus, quando está no meu Espírito,
qualquer palavra que Deus tem falado, ela vai ser primeiro validada por dentro de mim, no meu homem interior, para depois ela ser validada pelo Espírito Santo, dizendo amém, assim seja. Então, os dois se juntam e trazem a testificação ou a confirmação daquela verdade, e isso constrói uma realidade que não existe ainda, que é exatamente sobre isso que nós queremos tratar com você, que isso começou a acontecer na sua vida a partir do dia que você disse que ia nascer de novo, no dia que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Então aqui nessa passagem em Romanos, ele diz no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Ou nós podemos dizer assim, só é autorizado a ter esse tipo de instrução direta no Espírito aqueles que são nascidos de novo. Isso eu estou traduzindo o que está dizendo aqui no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são as pessoas que são filhos. E você só se torna filho no momento que você nasce de novo. Portanto, se você está ouvindo essa live e não nasceu de novo, é importante que você nasça bem da sua vida, da sua salvação, do seu futuro e até mesmo depois que um dia você sair desse corpo. Bem, aqui não está travando nada, aqui está perfeito. Eu vi aqui uma pessoa dizendo que está travando, mas está perfeito aqui, não tem nada travando, está totalmente fiel aqui, a internet está 100%, graças a Deus, amém? Pode ser aí na sua casa que esteja travando, então dá uma olhadinha na tua internet aí. Mas continuando, ele diz, porquanto não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, nós clamamos, Abba, Pai. Então, eu faço isso. Então, o Espírito Santo, junto comigo, me leva a clamar ou dizer, né, essa palavra Abba, que é uma palavra usada para dizer a paternidade de Deus, ou seja, filhos, somente filhos podem usar essa palavra Abba. O pecador, ele vai falar Deus, mas o filho usa essa nomenclatura Abba porque é uma nomenclatura de intimidade, de alguém que realmente entende que tem um pai, e esse pai, nesse caso aqui, é único e exclusivo Deus. Não é um pai natural, você não chama Abba para um pai natural. Essa nomenclatura Abba, ela se dirige ao Deus Todo-Poderoso para as pessoas que se filiaram ou que receberam, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador pessoal, amém? Então, é isso que eu quero trazer para vocês como realidade, amém? Glória a Deus. Então ele diz o seguinte, ora, se somos filhos, versículo 17, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele somos glorificados, amém? Então, ela traz esse pensamento aqui, nós somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, diretamente herdeiros de Deus, e somos co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também somos glorificados, ou seremos glorificados, amém? Então, essa passagem aqui traz a ideia de duas situações. Primeiro, que eu sou herdeiro direto e sou herdeiro com Cristo. Essa palavra co quer dizer igual, né? Então, igualmente com Cristo eu sou glorificado, eu sou herdeiro, na verdade. Então, eu tenho herança. Eu tenho herança tanto dos benefícios que foram conquistados por Jesus na cruz do Calvário, como a herança eterna de filho de Deus, que isso engloba tudo o que Deus tem. Porque a palavra de Deus diz que tudo é nosso. Agora, existe uma hierarquia. Tudo é nosso, nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Eu vou ler isso para você aqui em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, diz assim, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então, Paulo está dizendo, tudo é nosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é nosso. Aí tem a hierarquia. E nós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja,
isso é nosso quando entendemos que nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então tudo isso está à nossa disposição. Engraçado é que ele coloca aqui até a morte, amém? Então, Paulo, por exemplo, para você ter uma ideia, quando ele entende, que eu estou querendo dizer para você nessa manhã, o espírito humano deve ser a parte dominante do homem. Paulo, ele tinha uma consciência tão grande do seu homem interior que ele chega a dizer isso aqui, ó. Eu vou te falar, abre em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo... Vamos começar do versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo fala sobre uma glorificação, uma exaltação de Cristo, tanto na vida quanto na morte, porque ele entendia o papel do homem interior. Então essa live eu quero focar com você, para deixar você ciente que quem tem que predominar na sua vida não é a razão, não são os sentimentos, não é as coisas que acontecem no âmbito horizontal da nossa vida, mas quem tem que predominar na sua vida é uma consciência de quem você é, de quem você pode e o que você tem em Cristo Jesus. Isso acontece no homem interior. Na medida que você conhece a palavra, essas coisas vão se desvendando, vão acontecendo, vão começando a se tornar realidade por dentro, e você vai começando a construir uma identidade interior, que ela vai estar, como disse o irmão Smith Wigglesworth, ele disse que ele era 1000 vezes maior por dentro do que por fora, a ponto dele chegar na beira de um caixão e entender que aquela pessoa não estava morta, estava apenas dormindo. E ele levantou pelo menos 23 pessoas dentre os mortos, segundo os relatos das pessoas que escreveram os seus livros, porque ele era um homem analfabeto, esse homem que eu estou falando, Smith Wigglesworth, ele era inglês, um analfabeto, era um encanador, veio para Jesus, ele nasceu no lar evangélico, mas desviou e voltou para Jesus com 40 anos de idade. E disse que o seu ministério, o pico maior do seu ministério foi após os 60 anos, foi quando estourou o ministério dele. E aquele homem, ele teve uma vida com Deus tão tremenda, e ele fala por esse entendimento, que ele era maior por dentro. Ele dizia, eu sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Então, quando ele olhava para uma coisa como as pessoas veem hoje, quando alguém vê uma pessoa no caixão, diz é o fim. Ele dizia, não, isso aí é o começo de uma nova história na vida dessa pessoa e de todos vocês que estão aqui. Ele ia lá naquele lugar e levantava aquelas pessoas dentre os mortos. Você pode encontrar a bibliografia do irmão Smith Wigglesworth em vários livros que tem a respeito dele, e também na Galeria dos Heróis da Fé. Tem uns livros que foram escritos dos heróis de agora a pouco, homens e mulheres, né, como Maria Odette, Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth. Nós entramos agora também, o irmão Reagan está nessa história porque ele já partiu, T.L. Osborne também está nesse time, e outros mais que você vai encontrar lá, outras mulheres também e outros homens também, E. Allen, que era outro homem muito ousado, tem vários, eu não estou lembrado aqui, mas eu creio que nós vamos ver daqui para frente Pastor Walter Neves, você, Ilusca, Tony, Catherine e esses mais que estão aí na live, vocês estão ouvindo aí, cada um de vocês, Vanessa, esses nomes vão começar a aparecer na galeria das mulheres e dos homens ousados e poderosos em Deus, cada um de vocês que está ouvindo aí, porque vocês estão ouvindo a verdade. Irmãos, acredite, essa palavra que você está ouvindo é que vai fazer com que você esteja na presença de Deus, sem culpa, e trazer Jesus de volta, porque estamos ensinando a realidade daquilo que nós somos, que temos o que podemos no Senhor Jesus Cristo. Estão comigo? Aleluia! Então ele diz no versículo 21, olha o que Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo
e o morrer é lucro. Você já encontrou alguém em algum lugar na televisão dizendo assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Uma pessoa ensinando na faculdade uma coisa dessa. Não, o pessoal quer se salvar, eles querem fazer alguma coisa para ficar mais jovem. Morrer ninguém quer. Mas quando você tem uma consciência de quem você é, você vai dizer isso que Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando você entender isso. Versículo 22 é o ponto que eu quero chegar, porque isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Mas olha o que ele diz aqui: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então Paulo estava em uma dúvida nesse momento. Ele disse: eu não sei se eu morro agora ou se passo mais algum tempo com vocês. Ou seja, dá a entender que Paulo tinha completo domínio sobre a sua vida e dizer até o tempo que ele queria partir ou não. Você entende que isso contradiz muitas coisas do que as pessoas falam com relação a Deus, né? Que Deus tem o controle das pessoas que morrem e das pessoas que não morrem. Eu posso provar para você que não tem. Se qualquer pessoa agora decidir pular de um prédio de 30 andares, não foi Deus que quis que ele pulasse, foi ele mesmo. Se qualquer pessoa entrar na frente do trem-bala, não foi Deus que quis que ele entrasse, foi ele que decidiu entrar. E o trem-bala vai passar por cima. Se qualquer pessoa pegar uma arma e atirar em si mesmo, foi ele que quis. Então não vem dizer que Deus está nesse controle, porque Deus não vai estar matando pessoas dessa forma. Você está compreendendo? Ele é o autor da vida, não é o autor da morte. Então tem muita contradição e Deus leva a culpa de muita coisa ruim que o homem é que faz. Na verdade, Provérbios fala que o homem faz uma coisa ruim e culpa Deus por ter feito. Então nós temos agora a autoridade, Deus nos deu a capacidade de governo para primeiro governar a nossa vida e governar também as nossas ações. Porque no dia que Adão pecou, Deus não interviu para que ele não pecasse mesmo. Não, mesmo sabendo o prejuízo que ia acontecer depois. Na hora que Adão decidiu pecar, ele decidiu porque Deus deu autoridade para ele e ele tinha livre-arbítrio para fazer aquilo. Então isso não mudou no tempo de hoje. Então não vem dizer para mim que Deus está no controle, porque Deus não está no controle. Eu estava vendo uma reportagem de um homem ímpio, um jornalista americano. Ele estava falando: olha, se é verdade o que alguns desses crentes falam, que diz que Deus está no controle e acontece todas essas catástrofes, ele disse: nem eu mesmo acredito que Deus é tão ruim assim como eles estão dizendo. E uma meia dúzia de pessoas começam a dizer esse tipo de coisa com relação a Deus, que Deus está responsável por tudo quanto é ruim que acontece na terra, que até os incrédulos ficam impedidos de vir para estar com o Senhor por causa da falta de conhecimento que eles mesmos têm. Estão comigo? Mas na verdade Deus está aqui não é para matar o homem, porque se ele quisesse fazer isso já tinha feito. Ele fez isso uma vez, lá no dilúvio. Quando ele quis fazer, ele fez e acabou. Mas depois daquele dia ele fez uma aliança: eu não vou mais destruir o homem, eu vou dar isso para você. Isso vai ajudar você para sempre, eu espero, né? Porque eu nem estava pensando em falar sobre isso. Então a Bíblia diz, Gênesis capítulo 8, versículo 20: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomado de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Depois que Noé fez isso, quando saiu da arca, Deus disse uma coisa: o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau seu desígnio no íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei ferir todo ser vivente como fiz. Deus prometeu isso. Ele disse: eu não vou ferir todo ser vivente como eu fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite. Você entende? Então essa aliança aqui que Deus fez com Noé, ela está dentro da aliança que Deus fez com Jesus, só que a aliança que Deus fez com Jesus, ela é superior, baseada em melhores e maiores promessas. Então a nossa aliança ainda é mais superior a isso. Então não vem me dizer, pelo amor de Deus,
que Deus está culpado por tanta catástrofe que está acontecendo na terra, que na verdade é culpa do próprio homem. Isso não é admissível de jeito nenhum. Uma pessoa em sã consciência, ora, um ímpio entendeu isso, imagina uma pessoa que conhece um pouco, não precisa conhecer muito não, conhecer um pouco a palavra, você já vai saber que isso não é verdade. E o apóstolo Tiago disse, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, não há sequer sombra, nem mudança de variação. Acontece que algumas pessoas estão vendo Deus como Al Capone, um Deus carrasco, um Deus que pune, um Deus que, se não fizer alguma coisa que ele está querendo, ele manda um raio na cabeça e mata, fere, acaba, destrói. Então esse não é o Deus que eu acredito, esse não é o Deus que eu creio, esse não é o Deus Todo-Poderoso, esse não é o Deus de amor que Jesus ensinou. Esse não é o Deus que enviou o seu Filho unigênito em amor para... Deus amou o mundo em tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estão comigo? Esse é o Deus que nós estamos ensinando, é o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Estão comigo? Vamos lá. Então eu estou ensinando para você sobre a capacitação sobrenatural que Deus deu ao homem interior do homem, especialmente aquele que nasceu de novo. Eu quero ler aqui para você uma passagem em contexto. Eu espero que dê tempo, né? Porque a hora passa muito rápido, mas a Bíblia fala, eu vou ler aqui bem rápido, tá certo? Não tem como ler isso explicando tudo, mas eu quero ler rápido só para você entender o contexto do que Paulo está falando. Bem, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos começar aqui. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como seus servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, ou seja, no nosso espírito, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vou traduzir isso aqui para você. Então, Deus, nós que antes éramos do maligno, éramos caídos por causa do pecado original, Deus fez no nosso coração uma transformação através de Jesus, e nós que éramos trevas, agora fomos transformados em luz. E Jesus chega a dizer isso, vocês são luz do mundo, sal dessa terra. O apóstolo Paulo fala disso, que nós somos filhos da luz. Então ele está falando sobre isso aqui. A natureza humana que foi mudada através de um momento, através da sua conversão, recebendo Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Então iluminou, trazendo conhecimento, porque ele disse, esta é a aliança que eu farei com ele naqueles dias, não a aliança que eu fiz com eles, né, que era uma aliança que era colada numa tábua de pedra. Ele disse, eu vou colocar agora dentro deles as minhas verdades, na tábua do coração. Então ele escreveu no nosso coração as suas leis e acrescenta no seu entendimento. Eles vão começar a entender agora a minha verdade. Então ele chama isso no versículo 7 de tesouro. Eles temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Esse vaso de barro é o nosso corpo. Agora ele está falando da parte física. Então ele está falando, temos esse tesouro em vaso de barro. Por que barro? Porque barro se destrói. Barro é o que feito do pó da terra. Entende? Então, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, essa excelência, esse poder que habita no nosso homem interior, ela vem de nós. Então, existe uma ligação direta entre céu e terra através de nós, homens, nascidos de novo. Então, temos essa ligação, essa conexão contínua, céu e terra e céu, estão conectados o tempo todo. Em tudo somos atribulados, ele fala, porém, não angustiados. Então, a tribulação existe, mas eu não vou ficar angustiado. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Porque nós temos um amparo de Deus o tempo todo. Paulo disse, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Abatidos, porém não destruídos. Agora, por que é que Paulo está falando isso? Porque ele não estava olhando para o natural, ele estava olhando para o homem interior.
de fora para dentro, ele via as coisas e dizia: olha, existe perseguição, mas eu não sou desamparado. Existe tribulação, mas eu não fico angustiado. E eu fico perplexo com o que as pessoas fazem, mas eu não me desanimo hora nenhuma por isso. Pelo contrário, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Depois ele diz: abatidos, porém jamais destruídos. Então essa visão que Paulo estava tendo não era de fora para dentro, era uma visão que estava existindo de dentro para fora. É assim que eu estou querendo que você veja. Eu quero que você comece a se enxergar não de fora para dentro. Se você enxerga de fora para dentro, por exemplo, no cenário atual, você só vai ver coronavírus. Mas quando você vai olhar de dentro para fora, você vai ver o Deus Todo-Poderoso que desfaz as obras do diabo. E essa aí é uma delas. Estão comigo? Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no corpo mortal. Então, quando você aceita isso, deixa o seu o homem interior prevalecer, aí você está deixando a vida de Jesus começar a operar no seu corpo mortal. Aí eu pergunto: aonde tem vida, morte pode entrar, meu irmão? Então, quando o seu homem interior prevalece, a vida vai vir para o seu homem, a parte física, a parte exterior, que é o seu homem exterior. Compreende? Então a vida está lá. Então Paulo, ele entendia isso. Ele tinha consciência dessas coisas. Por isso que ele disse: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele estava indeciso se ia fazer isso agora. Ele disse: olha, não, eu não vou partir agora não, vou ficar mais um tempo. Então Paulo decidiu que não ia morrer naquele momento. E daí? E agora? Como é que fica? Para esse povo que fala que Deus decide o dia que a pessoa vai morrer e vai viver. Existem algumas pessoas que são julgadas. Isso é outro departamento. Eu não vou falar sobre isso agora. É outra coisa. Mas quando você está andando na palavra de Deus, você vai cumprir todos os seus dias. Porque existem os dias. E a Bíblia fala que nós iríamos cumprir os nossos dias aqui na terra. Amém? Então existem dias que nós temos que cumprir aqui na terra e vai cumprir cada um deles. Quando você está andando em linha com a palavra poderosa, gloriosa do nosso Deus e Pai. Oh, aleluia! O tempo vai passando e nós vamos correndo aqui. Então ele diz que levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Então a palavra de Jesus leva as nossas inclinações carnais a estarem morrendo, para que a vida da palavra se manifeste. E quando ela se manifesta, se a Bíblia fala que você tem saúde, você vai andar em saúde. Se ela diz que você é santo, você vai andar em santidade. Você entende? Se ela fala que você tem que andar em amor, o amor vai começar a fluir. Se ela fala que você tem que andar em fé, a fé vai fluir. Se ela diz que você é uma pessoa hiper, super, mega inteligente e sábio, a sabedoria vai começar a fluir. E você vai ver que as coisas vão começar a facilitar em seu favor. Vão começar a chegar tudo que você precisa para viver a melhor vida que você pode viver nessa terra. Você não tem que se preocupar com finanças, porque isso é um detalhe. Ela simplesmente vai chegar. Eu não estou nem falando nesse detalhe. Estou falando em coisa superior. E você ter o domínio sobre ela. Porque não adianta chegar a finanças na vida de alguém que não tem domínio. Você precisa aprender a dominar essas coisas. É o mais importante agora. Entende? Não quer dizer que não vai chegar se você não dominar, porque chega. Mas aprender a dominar, você vai ter uma vida muito mais saudável. Vamos lá. Porque nós que vivemos, versículo 11, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Mas essa morte que ele está falando é a morte dos nossos sentimentos naturais. Compreende? Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu quero perguntar, tem algo mais específico do que isso? Deus quer que a sua vida se manifeste na nossa carne mortal. O nome disso quer dizer saúde divina, quer dizer vitalidade sobrenatural, quer dizer longevidade de dias. Isso quer dizer. E a glória de Deus se manifestando para que a nossa sombra, como acontecia com Pedro, a unção sendo tão poderosa na minha vida que a roupa do meu corpo, se tocar na vida de alguém, aquela pessoa é curada. A sombra de Pedro, quando se projetava, as pessoas
desejava passar pela sombra para ser curado. Tocava naquele homem e era curado. Tocava em Jesus, era curado. A roupa de Jesus transmitia glória. A unção estava lá. O que você acha que é isso? É tudo isso, esse pacote de coisa que eu estou te ensinando. Compreende? Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Isso é muito tremendo, é muito tremendo. Oh, aleluia. A gente poderia parar aqui, já era tudo. Mas eu tenho alguma coisa mais para te falar. Mas vamos lá. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele no versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então nós temos o mesmo espírito da fé, que traz à existência as coisas que não existem, como se já fosse. Sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então está bem claro aqui que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar com Jesus. Porque todas as coisas existem por amor de nós. Amém, irmãos? Olha que coisa tremenda. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Que coisa tremenda. Tudo que existe, tudo que Deus fez, é o amor dele pela nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Olha, tudo que existe é por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para Deus ser glorificado no seu amor e na sua bondade pela minha e pela sua vida. Ou seja, quando eu conheço o que Deus fez por mim, o que Ele está fazendo, o que Ele fez em Jesus, o que Ele está fazendo na minha vida agora, eu vou tributar para Ele graças de dia e de noite. Eu vou estar, Senhor, muito, muito, mega obrigado por tudo que o Senhor fez. E eu não vou estar fazendo isso, não é porque minha conta bancária está gorda, porque tem comida na mesa, não, porque eu estou casado, ou porque eu alcancei um emprego maior, uma promoção, ou porque sou um bom pregador. Não, eu vou dizer isso simplesmente porque Deus me ama tanto e tem feito tantas coisas pela minha vida que é um motivo para mim ficar de manhã, de tarde, de noite, ajoelhado, se for o caso, agradecendo. É por isso que eu estou falando. É isso que nós temos que entender. Porque às vezes as pessoas estão trocando Deus por um prato de lentilha, trocando Deus por coisas tão ínfimas, tão pequenas e reclamando ainda. Crente não pode reclamar de nada. Crente no Senhor Jesus Cristo, que nasceu de novo, que não vai mais para o inferno, que se tornou filho de Deus, não tem direito de reclamar de nenhuma coisa, nada, absolutamente. É injusto qualquer reclamação. Ponto. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Amém? Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicada se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Continuando, por isso que ele acabou de dizer, versículo 16, não desanimamos. Pelo contrário, ou seja, exatamente o contrário, ainda que, tem umas traduções que falam mesmo que, mas aqui chega mais perto do original, é ainda que é bem diferente do que mesmo que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, isso quer dizer que ele pode ou não se corromper, entende? É uma questão, ele vai se degradar, a vida, vai levando e vai se degradando, mas tem algumas coisas que acontecem em uma velocidade maior. Então Paulo está falando, ainda que aconteça em uma velocidade maior a corrupção, mesmo que, porque ele fala ali sobre tribulação, angústia, perseguição e coisas dessa natureza, ainda que haja uma velocidade na corrupção do homem exterior, ainda que isso aconteça, o nosso homem interior, contudo, está se renovando dia a dia. Olha só o versículo. A palavra renovar vem da palavra akaino, que significa fazer crescer, renovar, tornar novo, revestir ou tornar força e vigor,
Então você vai ser vigorado, vai se encher de força por dentro, ser mudado para um tipo oposto ao que existia antes, a uma qualidade superior de vida que existia antes, de derrota, de fracasso, de medo, de coisas desse mundo que está perdido. Então isso muda completamente por dentro. Então, aos olhos de dentro, quando você começa a olhar de dentro para fora, você não vai olhar as coisas como o mundo está dizendo que é. Você vai olhar as coisas do jeito que Deus diz que é. Ora, Deus chegou no mundo fracassado, chegou no mundo sem nada, porque a Bíblia diz que ele olhou para o vazio, estava lá a terra sem forma e vazia. E se fosse no tempo de hoje, ele ia dizer: o que é que a gente vai fazer com essa terra? Não tem nada para fazer aqui. O que é que Deus fez com a terra vazia? Ele começou a dizer o que ele queria. Ele diz: haja luz. Então, irmãos, começa a dizer o que você quer. Não fica falando o que o mundo está dizendo. Não fica falando da catástrofe mais. Não fica falando das coisas ruins. Transforma isso, começa a dizer agora, começa a falar, a chamar as coisas que não existem, como está dizendo aqui. Começa a dizer: eu digo agora. O mundo diz isso, mas eu digo isso. A tempestade estava dizendo uma coisa lá no mar. Jesus começou a dizer a tempestade também. A tempestade dizia: vou matar todo mundo aí no bar. Jesus se levantou e disse: vai não, acalma-te, emudece. Então Jesus falou e ela entendeu, viu? A tempestade entendeu, o mar entendeu também, ficou o mar quieto, a tempestade ficou quieta, porque entendeu a linguagem de Jesus, porque existe um código genético sobrenatural, e nós estamos perdendo isso, essa geração está perdendo isso, perdendo de saber como se comportar com as coisas. O mar não destruiu aquelas pessoas, pelo contrário, o barco ficou normal lá, porque as pessoas estão alarmadas, com medo, acuado. As autoridades não têm o que fazer, não espera nada das autoridades não, viu? Ei, não espera não, viu? A única coisa que você pode esperar é a sua oração funcionar na vida deles. Não espera nada, porque eles não sabem o que fazer, a menos que eles estejam guiados pelo Espírito de Deus, que é o que nós estamos orando. A solução é eles serem guiados pelo Espírito de Deus para as decisões que vão tomar. Nascer de novo é a solução para o país. Ser guiado por Deus é a solução para o Brasil. Não é um bonzinho que vai nascer aí, não. É ser guiado por Deus. Você está compreendendo? Nós temos que orar para o povo nascer de novo. E a igreja tem que se levantar para levar o povo a nascer de novo. Quanto mais gente nascendo de novo, menos vamos ter de problemas no mundo. E depois que nascer, tem que discipular. Porque só nascer não é o suficiente. Amém, irmãos? Oh, Jesus, o tempo passa, está indo embora. Olha só, irmão, a hora, só Jesus. Ele diz no versículo 17. Na verdade, eu vou ler em outra versão essa parte aqui, tudo bem? Vai trazer uma explicação maior, depois a gente vem para cá novamente. Eu vou ler 17 nessa versão revista e atualizada. Diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então é uma leve e momentânea. Ele não disse que era uma coisa contínua. Ela, além de ser leve, a tribulação, ela é também momentânea. Ela não é eterna. Só saiba disso. Tribulação não é eterna. É leve para quem está andando em espírito, e ela também é momentânea. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém? Então essa palavra diz: realiza, executa. Amém? Então ela vai produzir para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Por quê? Por que isso acontece? Porque eu olho para a tribulação, como eu já disse, por isso que eu li o contexto, não olhando para o que a tribulação pode fazer, mas para o que eu posso fazer em Deus contra a tribulação. Então, quando eu olho desse jeito, eu anulo aquela tribulação pelo meu comportamento em Deus, de andar firme na palavra. Então, eu não olho para a tribulação respeitando ela, eu olho para a tribulação respeitando Deus, respeitando o que eu acredito. Eu não olho para o coronavírus respeitando o coronavírus. Eu olho para o coronavírus respeitando o que Deus me diz. E ele se torna insignificante
Assim como Josué e Caleb fez, porque tem muito crente frouxo aí. Porque Josué e Caleb estavam lá dizendo, olha, é gigante o povo lá, né? Os ímpios estavam falando, tem gigantes lá. E Josué e Caleb disseram assim, olha, eles para nós são como pão. Então um pão é desse tamanho, você pode comer. Então você é maior do que um pão. Então tem pessoas aí que estão olhando para esse vírus e se dobrando para ele. E a Bíblia diz que não tem que se dobrar para Baal. Nós temos que se dobrar sim para Jesus e para a palavra. Compreende? Então algumas pessoas, você precisa entender isso. Eu não vou falar isso para um ímpio porque ele não entende. Mas você entende. Você que nasceu de novo, se você nasceu de novo, né? Se não nasceu precisa, você precisa entender que nós temos que olhar de dentro para fora. Não de fora para dentro, não é? Então assim, nós somos agentes sobrenaturais, celestiais para desfazer essas coisas. Então você tem que se levantar em oração. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são que temporais, e as que se não veem são eternas. Eu pergunto, meu amado e minha amada, por que é que eu vou trocar uma coisa eterna por uma coisa temporal? Realmente precisa ser uma pessoa sem entendimento, que a Bíblia chama de tolo. Então, as coisas celestiais são eternas, e as eternas, elas sempre vão ser maiores e vão sempre prevalecer com relação às coisas temporais. Porque tudo que tem prazo de validade acaba, mas aquilo que não tem prazo de validade permanece. Então é isso que eu e você temos que focar daqui para frente. Eu espero que essa live tenha te ajudado, que possa ter motivado você a atentar para o seu homem interior, porque a Bíblia fala sobre dois homens aqui no versículo 23, no versículo 16, o homem exterior e o homem interior. Eu vou ler só numa versão aqui, essa parte do homem interior e do homem exterior. Me dê só um segundo para a gente finalizar com isso. 4:16 diz o seguinte: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior esteja desgastado. Então eu gosto dessa tradução aqui, King James. Ainda que ele tenha sido desgastado por alguma razão, o nosso homem interior está em plena renovação dia após dia. Então esse homem interior é o homem que deve prevalecer na sua vida. Por isso que você tem que estar todo dia alimentando o seu homem interior com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento para o nosso homem interior. A palavra de Deus é quem vai fundamentar o seu homem interior a cada dia. E eu louvo a Deus, eu amo tanto o Senhor porque Ele tem me ensinado coisas tão tremendas. Tem dia que eu quero dançar, eu quero pular, dar cambalhotas, às vezes até no momento da live, porque é tanta coisa que o Senhor está trazendo, meu Deus, que nós precisamos ver essa live inúmeras vezes. Portanto, envia aí para 1 milhão de pessoas, vamos atingir 1 milhão de pessoas com essa live, envia aí à vontade, porque o povo precisa ouvir isso.